Título 4. Da mesa da Câmara. Capítulo 1. Da eleição. Artigo 27. A escolha dos membros da mesa diretora será precedida de registro perante o presidente da sessão preparatória, para esse fim convocada, na eleição para o primeiro biênio, às 16 horas, ou perante o presidente da mesa diretora, na eleição para o segundo biênio, vedada a participação, pelo mesmo vereador, em mais de uma chapa, assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da Câmara Municipal de Fortaleza, e a proporcionalidade entre os parlamentares do sexo masculino e feminino, sem prejuízo da autonomia partidária e dos blocos parlamentares. Parágrafo 1º. O pedido de registro das chapas, com os nomes e respectivos cargos, assinado ao final pelos parlamentares participantes, ocorrerá no início da sessão, cabendo ao presidente suspender os trabalhos pelo tempo necessário ao deferimento do registro, que observará o atendimento dos requisitos deste artigo, às vistas de 2 secretários, previamente designados pela presidência, escolhidos entre parlamentares de partidos diferentes. Parágrafo 2º. Deferido o registro, o presidente determinará ao Departamento Legislativo que organize o sistema eletrônico de votação, observando a ordem cronológica dos pedidos de registro, para efeito de numeração de chapas, no painel de votação, ou a confecção das chapas de votação, caso o sistema eletrônico apresente pane técnica. Parágrafo 3º. Em seguida, o presidente comunicará ao plenário o número correspondente a cada chapa, para fins de computação de voto no painel eletrônico. Parágrafo 4º. O vereador que estiver inscrito em mais de uma chapa será impugnado imediatamente em ambas e as chapas terão o tempo de 15 minutos para apresentarem os substitutos, sob pena de serem também impugnadas. Artigo 28. Após a reabertura da sessão, não será permitida a alteração da chapa para qualquer cargo. Parágrafo único. Verificando-se o primeiro escrutínio e não obtida a maioria absoluta, proceder-se-á a uma segunda votação, concorrendo, somente, as 2 chapas mais votadas, proclamando-se eleita a que obtiver maioria relativa e, em caso de empate, a do presidente mais antigo dentre os de maior número de mandatos. Artigo 29. A eleição para a renovação da mesa realizar-se-á, às 10 horas, do dia 2 de dezembro, da segunda sessão legislativa, salvo quando esta data coincidir com feriados no final de semana, quando será adiada para o primeiro dia útil subsequente, sendo os eleitos empossados no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Artigo 29-A. A votação será realizada, por escrutínio aberto, considerando-se eleita a chapa que atingir a maioria absoluta dos votos. Artigo 30. O mandato dos membros da mesa será de 2 anos, permitida a reeleição para os mesmos cargos, independentemente de legislatura. Artigo 30-A. O resultado da apuração dos votos será proclamado pelo presidente, em razão dos números apresentados no painel eletrônico de votação. Parágrafo único. Divulgado o resultado, o presidente determinará aos secretários que façam os devidos assentamentos do resultado final, em boletim para este fim destinado, colocando-se as chapas votadas na ordem decrescente de sufrágios recebidos. Artigo 30-B. Proclamados os resultados, serão os eleitos imediatamente empossados, ressalvado o que dispõe o artigo 29 deste regimento interno. Parágrafo 1º. Havendo impugnação do resultado, por qualquer chapa, o recurso deverá ser dirigido ao presidente, devidamente fundamentado, após a divulgação do resultado, alegando o vereador o motivo da impugnação, e sendo apreciado o pedido pelo plenário. Parágrafo 2º. Se o plenário, em sua maioria absoluta, decidir pela impugnação da eleição, realizar-se-á uma outra na sessão seguinte. Parágrafo 3º. Observar-se-á, na outra eleição, caso ocorra,
os mesmos procedimentos adotados na primeira. Artigo 30-C. A segunda sessão legislativa não será encerrada sem que tenha ocorrido a eleição de que cuida o artigo 29 deste regimento interno.